Talvez você esteja tão cansada, tão sobrecarregada, que parece que você não vai dar conta, que parece que você está no seu limite. Hoje o convite do Espírito Santo para nós é para que nós façamos uma escolha, assim como Maria escolheu a boa parte. Nós também devemos escolher. E ele tem alguns ensinamentos a nos dar através desta palavra. Fique até o final desse vídeo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar o refrigério que você precisa. Vamos começar lendo em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, que está escrito assim: E aconteceu que indo eles de caminho, enquanto Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe para me ajudar. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Hoje o Espírito Santo ele está te convidando a sair desse lugar de ansiedade, porque o Espírito que ele nos deu não é espírito de medo, é espírito de amor, é espírito de poder e de mente sã. Nós queremos andar no poder de Deus. Falamos tanto sobre o amor de Deus, mas esquecemos que o poder, que o Espírito Santo que ele nos deu, nos dá o direito de ter uma mente sã. E uma mente sã, ela não é sufocada pela ansiedade, ela não está mergulhada na ansiedade. Estou falando de uma ansiedade de alma, sabe? De uma vida baseada em preocupação, uma vida que está sempre, uma mente que está sempre afoita pelo futuro, preocupada com o futuro. Mas a gente tem o hoje, que o Senhor nos deu. A palavra do Senhor diz para que basta cada dia o seu mal, né? Para a gente viver o hoje, basta cada dia o seu mal. O Senhor está nos cuidando, o Senhor está nos protegendo. E Marta, ela entra nesse lugar. O Senhor Jesus, ele vai para a casa de Marta e ele se hospeda lá. Marta já vai para a cozinha, correr atrás da alimentação, das coisas. Ela estava errada? Não, ela estava num lugar lícito. Era permitido, porque o lugar da mulher naquela época era aquele lugar. Ela não poderia jamais. Ali quem estava rompendo as regras, quebrando o protocolo, era Maria. Marta estava no lugar certo, é tanto que ela chegou e foi questionar Jesus. Por quê? Porque ela quis fazer tudo tão bem feito. Ela quis, né, mostrar ali o serviço ao Senhor, o que também não é errado. Mas ela se perdeu. Ela perdeu o equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Quantas vezes a gente vai para esse lugar de desequilíbrio? E o Espírito Santo está chamando: volta, filha, para o lugar do equilíbrio. Marta perdeu o equilíbrio. Ela se viu ali sozinha e querendo fazer tudo, e Maria estava em outra dimensão. Então Marta se revolta e questiona o Senhor. Em contrapartida, a Maria escolheu estar aos pés do Senhor. A Maria escolheu romper protocolo, quebrar protocolo, romper barreira. Jamais ela, como mulher, poderia estar aos pés de um mestre, de um rabino, aprendendo diretamente dele. Naquela época, as mulheres poderiam perguntar para os seus maridos, mas jamais estar ali. Então, ali, para muitos, ela estar ali era motivo de escândalo. Muitas vezes, você, eu, nós somos incompreendidos no nosso amor por Jesus, porque a devoção de Maria era algo muito além da compreensão. A mesma que era uma adoradora nata, que tinha essa devoção por Jesus, escolheu estar ali. Não se preocupou com a reputação. Talvez você seja conhecida como a louca, a maluca, a crentona doida. Ah, tá viajando. Talvez a sua fé cause escândalo em algumas pessoas que não compreendem aquilo que você carrega. Mas não se preocupe com a tua reputação. Se para viver uma vida de adoração, você tem que ser taxada de religiosa, você tem que ser taxada de careta, não se preocupe. Entregue isso ao Senhor. Ele te justifica. Não se preocupe. Só adore. Mas se você que está me assistindo tem estado nesse lugar de Marta, de afoita, preocupada com tantas coisas,
Hoje o Senhor está te convidando, filha, uma coisa só é necessária. Escolha, filha, a boa parte. Eu não te quero fazendo todas essas coisas, eu não pedi para você fazer tudo isso para mim. Mais do que aquilo, filha, que você tem para oferecer para mim. Mais que isso, eu quero você. O Senhor está dizendo que adianta, filha, tantas coisas para mim, se eu não tiver o teu coração. O Senhor está dizendo, filha, você sabia que há adoração no descanso? Há adoração no desfrute? Desfruta da minha presença. O que você prefere, filha? O dissabor ou o desfrute? É claro que Ele te convida para desfrutar da presença dEle. É hora de você e eu e todas nós. É hora de nós nos desligarmos dos excessos e entrarmos neste lugar de desfrute. Porque mais do que aquilo que a gente pode fazer para Ele, Ele quer aquilo que nós somos com Ele, mais importa. Marta entrou nesse lugar ao ponto de chegar em Jesus e questionar. Mas ali ela já foi questionar revoltada com o Senhor. Olha, o Senhor não se importa. Eu estou aqui sozinha me matando, o Senhor não se importa, ela está aí aos seus pés. Ela foi questionar, ela foi se queixar, ela foi se vitimizar para o Senhor. Porque ela já estava mergulhada, sabe, no estresse. Ela já estava mergulhada nas ocupações, na preocupação, na ansiedade. O único momento aí nesse episódio que Marta se aproxima do Senhor, não foi para adorar o Senhor, mas foi para reclamar com o Senhor. E quem se aproxima do Senhor desta forma é a multidão. Somente aquele que é adorador que se aproxima primeiro para adorar ao Senhor. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que nós não podemos pedir ao Senhor, que nós não podemos nos lamentar na presença dEle, adorar. Não estou dizendo aqui que nós não temos dúvidas diante do Senhor, não estou aqui dizendo que nós não podemos chorar na presença dEle, desabafar com Ele, e muitas vezes até mesmo questionar Ele, Senhor, não no sentido de intimar a Deus, mas no sentido de tentar realmente entender. Pai, o porquê disso, Pai, me ajude a compreender. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo aqui que a motivação que levou Marta até Jesus nesse ponto, nesse texto, foi a revolta, foi o vitimismo. A multidão se aproxima pela motivação errada, mas só o adorador se aproxima do Senhor pela motivação certa, porque o que Ele quer em primeiro lugar, mais do que fazer algo pro Senhor, Ele quer o Senhor. É esse lugar que o Senhor nos chama para estar, mais do que querer fazer algo para Ele. Primeiro, queremos ser um com Ele, estar unido na intimidade com Ele. De que adianta o nosso serviço se Ele não tiver o nosso coração entregue 100% a Ele? A Marta, ela não estava errada, como eu já disse aqui. Ela estava no lugar certo. Numa visão natural da situação, ela estava no lugar certo. Mas profeticamente, diante de uma visão profética, Maria estava no lugar certo. Porque Maria estava aos pés do Senhor. Hoje o Espírito Santo nos convida para não deixar que as circunstâncias da vida nos afaste desse lugar, aos pés do Senhor. Hoje o Espírito Santo nos convida para que o lugar mais alto que nós venhamos desejar estar seja aos pés do Senhor. Não há lugar melhor do que viver essa vida de adoração, mesmo que isso custe a nossa reputação. Eu já fui chamada de religiosa, eu já fui incompreendida. Disseram para mim, você é religiosa, porque você quer orar demais, você quer isso demais, você é religiosa. E quer saber? Foi um elogio para mim, porque eu não quero sair desse lugar. Quem sou eu? Mas essa é a graça que o Senhor nos dá. Ele fala, vem, se a gente quer ficar aos pés dele, ele fala, vem. E eu não estou preocupada com a minha reputação, então o Senhor, ele não quer que nós venhamos, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então Maria estava nesse lugar, mesmo que isso custasse a reputação dela, a porção que a gente precisa está aos pés do Senhor, para permanecer de pé, está aos pés dele, mas ela se perdeu dentro do propósito.
Quantas vezes nós nos perdemos dentro do propósito? Quantas vezes? Mas hoje o Espírito Santo ele quer nos realinhar. Assim como o Senhor Jesus disse para Marta, chamando ela com amor, não foi com dureza. Ô Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Hoje o Senhor quer nos alinhar e nos mostrar que uma coisa só é necessária. A nossa função faz parte do propósito, mas ela não pode ser um fim em si mesma. A gente não pode se esquecer. Uma vez eu conversando com o Senhor e eu estava trabalhando na obra tão intensamente de segunda a segunda na igreja. E o Senhor falou, filha, eu quero relacionamento, eu quero intimidade, eu quero uma filha, eu não quero uma funcionária. De que adianta fazer tanta coisa que não ter tempo de buscar ao Senhor. Antes do ministério vem o sacerdócio. É o queimar incenso na presença dele, é o secreto com ele. Ministério sem secreto, chamado sem secreto, é só performance. Em primeiro lugar, nós temos que ter esse relacionamento íntimo com o Deus da obra. Não adianta fazer a obra sem estar íntimo com o Deus da obra. Em primeiro lugar, é o relacionamento com Ele. É isso que ele queria mostrar para Marta. Havia um propósito muito maior ali. Não era uma visita apenas, era algo muito maior. Não era apenas algo terreno, era algo eterno. Jesus estava dizendo para ela, Marta, Marta, eu quero o teu coração. Mais do que o teu serviço, Marta, eu quero o teu coração. Antes do serviço, Marta, eu quero você. É isso que o Senhor estava dizendo para Marta. De que adianta o serviço, Marta, se eu não tenho o teu coração? Marta, não tente me impressionar. Marta estava tentando impressionar o Senhor. Marta estava tentando fazer tudo melhor para o Senhor e é muito lindo isso, mas se perdeu. Nós não podemos impressioná-lo. O Senhor estava dizendo, Marta, eu tenho uma porção para você. Vem desfrutar. E hoje o Senhor nos convida. Deixe para lá as preocupações, os excessos e venha desfrutar da minha presença. O Senhor disse para Marta que Maria escolheu a boa parte, então isso significa que há uma escolha. E se alguém disser que não vai escolher, já fez a escolha. E a partir do momento que nós deixamos de escolher, nós já escolhemos. Então nós temos que nos posicionar. Esse é o convite do Espírito Santo, para que a gente se posicione, para que a gente escolha a boa parte, onde há desfrute, onde há deleite, onde há paz que excede a todo entendimento, lançando sobre Ele todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. É indo para o secreto e orando e colocando tudo diante dEle, e assim a paz que excede a todo entendimento guardará os nossos corações. Esse lugar está disponível. Esse lugar de esconderijo do Altíssimo está disponível para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é lugar de passagem o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente não é lugar de passagem, é lugar de habitação. O Senhor nos convida hoje para habitar nesse lugar, escondida na fenda da rocha, escondida no esconderijo do Altíssimo, descansando a sombra dele, descanso, a adoração, a beleza, a deleite no descanso. O Senhor, Ele quer isso para nossas vidas. Saia, se posicione, saia do lugar das preocupações, do excesso, das ansiedades e venha para o lugar de descanso, venha para o lugar de deleite. Escolha a boa parte e jamais ninguém, nunca vai poder tirar isso de nós. Se nós escolhermos a boa parte, dia após dia, porque isso é uma decisão diária, porque amanhã começa tudo de novo, tudo tentando nos roubar desse lugar. Mas todos os dias nós devemos escolher a boa parte. E jamais, como o Senhor falou, jamais isso será tirado de nós. Deus abençoe, minha amada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.